Caros ouvintes, a AJUFESP pede desculpas por problemas técnicos que prejudicaram a qualidade do áudio, que já estão sendo resolvidos para os próximos Papos Jus. Continuem com a gente. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Jus, podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu sou Etienne Martins, eu sou juiz federal e faço parte da diretoria da associação. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema fundamental envolvendo o nosso sistema de justiça criminal, processo de recuperação de presos. Mais especificamente, o nosso tema é sobre a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que tem uma metodologia muito particular, muito específica, que quebra todos os paradigmas do nosso sistema de justiça criminal e tem trazido resultados impressionantes. No ano passado, eu recebi um grupo de pesquisadores aqui no Brasil e nós fomos fazer uma visita à APAC, uma unidade da APAC, em Pouso Alegre, em Minas Gerais. E quando eu cheguei ao local, estávamos todos no ônibus, saímos aqui de São Paulo e nos deslocamos até Minas. Quando chegamos lá, quem abriu o portão era um interno, só cumprindo pena. Não tem policial penitenciário, não tem supervisão, não tem grade, não tem cerca elétrica. A metodologia, a unidade da APAC é baseada na autodisciplina. Para vocês terem uma ideia, o índice de reincidência para as pessoas que cumpriram pena dentro de uma unidade da APAC é de cerca de 13,9%. Muito aquém que se tem no sistema penitenciário comum, que algumas pessoas dizem que é 75%, mas as pesquisas mais empíricas variam entre 30% e 45%, 47%. A APAC, cerca de 13,9%. O índice de emprego, após o cumprimento de pena recuperando daquela pessoa que cumpre pena desde o regime fechado até a sua progressão ao regime aberto, beira a 100%. Para refletir um pouco sobre essa metodologia da APAC, eu tenho um convidado que é uma pessoa que é um ex-diretor da unidade APAC de Pouso Alegre, mas também foi recuperando lá, ele cumpriu a pena lá, e após o cumprimento de pena, ele, dada a transformação que a APAC teve na sua vida, o impacto que a APAC teve na sua vida, ele se tornou diretor por mais de 8 anos na APAC de Pouso Alegre. Então, queria dar as boas-vindas ao Ailton Oliveira. Ailton, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo aqui à sede da AJUFESP. Doutor Etienne Martins, eu que agradeço a rica oportunidade de poder estar falando um pouco, sobre a metodologia. Prazer é todo nosso. Eu passei um dia lá na APAC no início do ano passado, saí muito impressionado e é um prazer te ter aqui de volta agora, falando mais especificamente, explorando outros aspectos mais específicos que tem a ver não só com a APAC em si, mas que envolva também o judiciário. Bom, você cumpriu pena, você foi recuperando e, ao final, acabou se tornando diretor de uma APAC. Pode contar um pouquinho da sua história nessas duas pontas do sistema? Como é que era a sua vida antes da APAC, durante a APAC e depois da APAC na condição de diretor de uma unidade lá da unidade de Pouso Alegre? Olha, costumo dizer que a vida de todo ser humano, não é só de quem está com todo ser humano, depende basicamente das oportunidades que temos, das escolhas que fazemos. Eu fiquei 8 anos e 8 meses recluso. Você cumpriu pena? Qual foi a sua condenação e qual crime? Eu sou condenado a uma pena de 19 anos e 2 meses de reclusão. Eu tenho infringido por 3 vezes o artigo 7. Roubo à mão armada, sendo 2 desses assalto à banca. E conforme eu disse, nesses 8 anos e 8 meses de cumprimento de pena, 7 anos, 6 anos e 10 meses de sistema comum, 1 ano e 10 meses na APAC, eu pude constatar que a grande maioria
outras que estão reclusas, são pessoas que não tiveram oportunidade, pessoas que vieram de famílias desestruturadas. Eu, particularmente, eu me considero uma exceção, porque eu tive uma infância. Eu tenho uma família maravilhosa, mas em dado momento, eu tive a oportunidade, sim, mas em dado momento eu fiz as escolhas erradas. Então, eu, nesse período que eu trabalho, eu já trabalhando na Pax, nós dizemos aos nossos recuperantes que talvez quem está ali com pena pode reclamar que nunca teve. Mas o fato de hoje estar cumprindo na PAC, amanhã eles não podem reclamar que a oportunidade está sendo dada a cada um recuperando. E 6 anos e 9 meses de pena no sistema penitenciário comum, depois 1 ano e pouco de pena na PAC, e depois, porque foram 19 anos, né? 19 anos de condenação. Mas você Eu fui progredindo, mas o que eu cumpri de fato, 8 anos. em regime fechado. Fechado, no finalzinho, a progressão para o semi-aberto. 6 anos e 10 meses no sistema comum e 1 e 10 na PAC. Qual as diferenças que você percebeu entre o sistema comum e o sistema da PAC? O que mudou para você? Você fez essa progressão, quando você foi admitido em uma unidade da PAC, a gente vai falar posteriormente como é que é esse processo seletivo para o interno poder ter essa oportunidade dentro de uma unidade da PAC, mas eu queria entender, queria que você, né, pudesse descrever o que mudou do sistema comum para a PAC. Eu costumo dizer que o sistema prisional brasileiro ele está falido desde 1500, ou seja, desde sempre. Um sistema que não recupera ninguém. O que a gente mais se vê hoje, as facções foram criadas dentro do sistema. Ou seja, por quantas vezes se depara com uma pessoa, pessoa da sociedade, e fala, mas o fulano ficou 3 anos preso, 5 anos preso, 10 anos preso, e ele saiu pior? Eu pergunto, mas haveria de ser diferente? Porque no sistema comum, a pessoa ele é maltratada, é humilhado. Eu costumo dizer que ele é enterrado vivo. Uma pessoa morta espiritualmente, uma pessoa que tem mais expectativa de vida, não tem sonhos. É a primeira coisa que se tira da pessoa quando hoje eles tiram a identidade. Na PAC, a primeira coisa que eles te devolvem é a identidade. Lá você é tratado por um nome, não por um número, como for bem. E você passou um ano na PAC, como é que era a sua rotina na PAC? Naquela época, depois a gente fala como foi esse período que você foi diretor da PAC, mas como você estava cumprindo pena. Eu lembro, o dia que eu cheguei em Santa Luzia para cumprimentar, dia 11 de outubro de 2007. Ali começou a minha história. Santa Luzia, onde eu estava recluso, na cidade de Contagem, Minas Gerais, na Terceira Máxima, de Contagem, da Hungria, é distante. Lembro que na época da transferência foram 8 presos, tinha um carro-cela, 4 pessoas, e tinha mais 2 viaturas voltando, ou seja, uma operação de guerra para transferência de alta, todos os agentes penitenciários, todas. E o primeiro impacto que eu tive ao chegar na PAC, quando a viatura entrou no portão principal, na época a doutora Almeida estava nos aguardando, e para ir para a PAC foi feita uma entrevista. Eu tinha tido um contato. Quando eu desci da viatura, ela falou, tudo bem aí? E, por quê? Por chamado. Eu já estava há quase 7 anos sendo tratado por um número, né? Eu falei, tudo bem, né? E quando eu vinha com a trouxa de roupa, e um funcionário da PAC pediu para mim colocar.
Eu já estava sem as algemas, mas mesmo assim, a primeira coisa que eu fiz sem algema, coloquei a mão para trás e abaixei. Nesse momento, o funcionário, né, nas minhas costas, falou: seu irmão, você não precisa mais disso. Pode entrar. Você não precisa de andar com a... Eu me dirigi até uma sala, eu já cabecei aqui e eu li uma frase. Né? E entra o homem, delito fica. Nesse momento eu vi que eu tinha um nome. Eu vi que eu era um cidadão. Eu vi que eu podia olhar para as pessoas de cada. Nesse momento eu vi uma mão estendida. Uma mão. Então, assim, isso é um impacto muito grande na vida de cada um. Então, assim, nós fomos recebidos pelo conselho, que é o CSS, que é um conselho formado pelos próprios integrantes. O CSS é o Conselho de Sinceridade e Solidariedade. São 9 membros que auxiliam a direção no primeiro de pena, ou seja, eles que fiscalizam. Então, foi recebido por eles. Ali, eles apresentaram para a gente um termo de compromisso. O termo de compromisso foi lido e explicado. E eu lembro, quando terminou, eu falei: onde que eu assino? Eu queria uma mudança de... E ali a PAC estava me dando as ferramentas necessárias para fazer essa profunda reflexão mesmo sobre os erros cometidos e se tornar realmente uma pessoa melhor. É o que eu tenho tentado a todos. Tá? Uma pessoa. No último mês, no dia 19 de agosto, eu completei 16 anos, hein? Eu costumo dizer que o mais importante, dando valor. E aí, Ailton, como é que é o processo seletivo, vamos lá, para entrar na PAC? Não é qualquer, a PAC é para todos, né? A gente conversou antes do episódio aqui, essa frase sua me chamou muita atenção. A PAC é para todos. Aí nem todos estão preparados para ir para a PAC. Resumir, é um bom resumo da filosofia da PAC. Então, a PAC é para todos, mas nem todos estão preparados para a PAC. E eu te pergunto, como é que é feita essa seleção interno para que a pessoa possa migrar do sistema prisional comum para a PAC? Porque a PAC é só para quem tem curto aqui, ou para crimes leves. Você mesmo mencionou, você foi condenado por 3 roubos, há pessoas lá vinculadas ao PCC, quer dizer, já foram vinculadas ao PCC, homicídio, latrocínio. preso comum. Preso comum. Então, não importa o crime que cometeu, não importa os anos de pena que tem para cumprir. A PAC é para todos. Mas como é que a pessoa está qualificada e como é que é feita essa análise para que a pessoa possa ir, ser direcionada à humanidade da PAC? A PAC, eu vou voltar lá, né? Qual que a sigla é a mesma, que é Amando o Próximo, Amarás a Cristo. E ela, quando ganhou a personalidade jurídica, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Ou seja, o primeiro critério da PAC tem que ser condenado. Ou seja, preso provisório, ele tem que ter pelo menos a primeira condenação. Ele pode estar em recurso, mas ele tem que ter sido condenado. O cara acabou de ser preso hoje em flagrante, ele não vai para a PAC. Comum, vai responder. Ele sendo condenado, mesmo que ele entre com recurso à distância, mas ele tendo a primeira condenação, ele já pode ir para a PAC, ou seja, condenados. Esse é o primeiro critério. O ideal é que cada comarca tivesse uma. A pessoa tem que residir na comarca onde ou ter cometido um crime naquela cidade onde tem a PAC. Esses são os critérios básicos. A PAC, ela não cobra da pessoa o crime que ela cometeu. Como eu disse, a PAC entra o homem. Ele fica lá fora. Não importa o crime cometido, não importa o tempo de pena, se a pena é alta, se a pena é baixa. Agora, eu posso falar um caso específico de Pouso Alegre, o juiz, juntamente com o vídeo, eles fazem um filtro para saber se essa pessoa se ela é faccionada, se ela tem cometimento de falta grave, então eles têm poder para vetar. Mas em relação à PAC, a gente faz uma entrevista, mas é para explicar como que é a PAC, como que são as regras, se ele está disposto a fazer essa adaptação. É um convite, na verdade. Então, só para ver se eu entendi. Então, se no local onde existe presídio há uma PAC, o preso ele pede para ir à PAC,
O juiz o juiz dá autorização Mas, baseado logicamente, eu tenho que falar, porque a realidade de Pouso Alegre são para 200 de local, apesar da capacidade de 70, quase 1.000. Então, existe uma fila. E qual que é o critério? É o critério de chegada no presídio. A fila é enorme. Tem essa fila. ali, entra nessa fila, quando chegar a vez dele, o presídio dá um parecer, E a o PAC dá o parecer. juiz autoriza e a PAC dá o seu parecer final. É, a parecer do presídio, parecer da PAC, e o juiz que tá. a determinação é sempre judiciária, né? Então, o juiz que autoriza... Ele abre vista ao MP, o MP dá de acordo. E você sabe a média de autorização? Então, a cada 10 pessoas que pedem, 2 têm autorização? Você tem algum dado? Eu vou ser bem sincero, nesses 8 anos e 5 meses que eu trabalhei na PAC, ele nunca indeferiu nenhum, a não ser se o presídio ou a PAC der um parecer contrário. A gente dando um parecer favorável, ele autorizou tudo. Então, essa é a minha pergunta. Quantos nãos vocês já deram? Tem uma média para cada 10 pessoas que pedem, a gente dá 8 nãos. A PAC, pouquíssimos. O presídio, normalmente, eles são mais rigorosos. Mas a PAC, não. Tem que ser, porque nem todo mundo, pelo menos na minha visão, nem todo mundo está preparado para estar no ambiente desse. A minha impressão é que, antes do dia que eu passei lá, a PAC visitando, é que as pessoas, como você mencionou, nunca tiveram oportunidade na vida. E um dia surge a PAC no meio do caminho dela. E ela abraça, com todas as forças, elas têm consciência do roteiro, elas querem reiniciar, começar uma nova vida, e a PAC seria a ponte entre o indivíduo antigo e o indivíduo novo. Então, todo mundo, a impressão que eu tive é que todo mundo tinha isso muito claro na sua mente. Então, eles tinham muita disciplina e muita preocupação de manter aquele ambiente ali organizado, disciplinado, que é para que eles pudessem continuar a caminhar nessa ponte chamada PAC, nessa ponte entre o indivíduo antigo e o indivíduo novo. Então, há uma preocupação, só concluindo, então, há uma preocupação dos próprios recuperandos de só aceitar pessoas que estejam preparadas para que esse ambiente continue a ser um ambiente propício para que ele possa fazer essa transição entre o indivíduo antigo e o indivíduo novo. Essa é a minha impressão. Corretíssimo. Então, até um policiamento, digamos assim, dos próprios recuperandos lá. Quem faz a segurança na PAC são os próprios recuperantes. Tem alguém armado? Não existe arma detectada. Existem 12 elementos, né, e isso foi construído anos de experiência, né, das outras APACs, foram construídos. O MetaPAC está sempre em evolução. São 2 elementos fundamentais que nós entendemos a mudança do ser humano. A gente costuma dizer o tripé que sustenta esses 2 elementos é o amor, a confiança e a disciplina. Como é que vocês ensinam esses elementos aqui em aula? Vamos lá, como é que é a rotina de um recuperando dentro da PAC? Vamos supor, o camarada chega hoje. Tem algum período de probatório, alguma coisa, estágio probatório? Eu sei que o período de adaptação na PAC são 90 dias. A rotina na PAC ela é intensa. Despertar, indiferente se é sábado, domingo ou feriado. Despertar na PAC é 6 horas da manhã. Todos têm que arrumar a sua cama, arrumar o seu armário, tem que estar arrumado, barba feita. E às 7 horas, todos, sem exceção, tem que estar no primeiro ato socializador do dia. Que é a chamada, onde é feita a oração, né? 7 da manhã. 7h30, café da manhã. 8 horas, começa as atividades. Encerra meio-dia, retornam às 13 horas e vão até às 17 horas. Param a manhã de lazer ali até às 6. Janta, 6h30 começa a escola. Todos na PAC. Não sei que já seja formado no ensino. Se não tivesse no médio, todos são obrigados a formar
Na PAC, tem a oportunidade de fazer uma faculdade na PAC lá dentro. Sim, estuda EAD lá dentro. Então, assim, mas esses que chegam, eles obrigatoriamente eles participam da escolinha do método, que é lecionada pelos outros recuperantes mais antigos, que é falar o histórico da PAC, falar sobre a metodologia e explicar realmente todas as regras, né, em termos de compromissos, né, que é feito. Eles diariamente eles participam dessa escolinha do método. Não há ociosidade na PAC. A PAC, o camarada está sempre a todo tempo estimulado a se aperfeiçoar profissionalmente, pessoalmente. O sistema comum, o grande problema é o ócio. A gente fazia. Isso é verdade. Né? Eu estou tramando mal ao seu próximo, continuando a cometer crimes. Ou seja, na PAC eles não têm tempo nem para pensar, porque eles ficam cansados. É de 6 da manhã até as 22 horas de atividade. Né? Essas atividades de manhã, que você mencionou, vai até meio-dia, e depois de 1 hora até as 6. São o quê? Qual tipo de atividade? Olha, no regime fechado, a pessoa chegou do sistema comum e vai para o regime fechado. Então, o trabalho na PAC faz laborterapia, né? Uma terapia através do trabalho. Um trabalho manuais, não se cometeram crimes, se fizeram coisas ruins, é capaz de fazer gestos lindos. Isso faz parte da você fala que é o momento da cura. Então, o trabalho são laborativos, correto? E a gente preocupa muito com palestras, palestras de valorização humana e também religiosidade. Não é obrigado, mas aí tem a opção semanalmente, uma vez por semana, uma missa para quem é opcional de participar. Trabalhar da minha espiritualidade. Esse estudo de noite, 6 até as 10, é ali. Não, existe o segundo endereço de uma escola dentro da PAC, ou seja, o Estado ele banca ali o supervisor, os professores para lecionar lá dentro. O segundo endereço de uma escola estadual, dentro da PAC. E quem financia a PAC? Porque só um esclarecimento aqui. A PAC não é uma unidade do sistema, não é uma unidade do sistema prisional, não é uma unidade do Estado, do município. Uma entidade civil sem ela é uma associação sem fins lucrativo, mas existe uma verba de manutenção do Estado. A gente fornece através da TEJU, Secretaria de Segurança Pública, e que dá uma verba mensal para a PAC. Ou seja, o básico também. Né? Então, assim, a PAC de Porto Alegre é uma PAC área industrial, existe o recurso próprio e vive também de doações também. Ou seja, dinheiro do Estado, recursos próprios e doações. Um pouquinho da história da PAC, como é que surgiu esse método? Tem um fundo religioso, católico, cristão, certo? A PAC ela nasceu uma obra ecumênica, mas ela nasceu num berço católico. Ela foi idealizada pelo advogado paulistano Dr. Mário Otto, na cidade de São José dos Campos, em 1972. Com certeza que eu falo que ela nasceu no estado de São Paulo e hoje no estado de São Paulo não existe. Há 62 a PAC aqui no Brasil. 69 hoje, mas há 50 no estado de Minas. É? Já tem vários estados, mas a maioria, ou seja, ela nasceu aqui, mas foi realmente no estado de Minas, né? Após a criação da PAC de Itaúna. Mas algumas APACs sendo implementadas ao redor do Brasil. 127 APAC. Atualmente são 69 em funcionamento, mas 102 em processo de implementação. Mais de 102. No Brasil. Mas eu lembro que eu servi um tempo em Brasília e tinha uma APAC sendo implantada lá. Hoje existe ela juridicamente, ainda não existe ela física, né, um prédio, mas juridicamente está para ser inaugurada logo. É o nosso desejo. Mas voltando lá no Dr. Mário Ottoboni, o Dr. Mário Ottoboni, ele já advogado, jornalista, trabalhava na Câmara Municipal lá. Na época ele participou do encontro lá do Católico no Filho, e ele disse que ali foi a conversão. Ele que nunca foi envolvido com nada, uma pessoa bem, mas ele teve que rever muitas coisas na vida pessoal para estar à frente desse trabalho. E segundo ele conversava muito com Deus em orações, e sempre Deus falava de preso, e ele queria ajudar alguém, ajudar o seu próximo. Ele pensava,
eu vou ajudar os velhinhos no asilo, né? Moradores de rua, as crianças, enfim. Eu sempre falando com ele dos presos, e ele resolveu fazer uma visita no presídio local de Humaitá. Ele era uma pessoa conhecida na cidade, o delegado já conhecia ele chegou lá, falou, mas o que você veio fazer aqui? Eu uma visita. E o delegado falou com ele, mas daqui não se aproveita, mas autorizou a visita. Conforme o delegado falou que ele não ia conseguir fazer, ele não conseguiu. Ele, ao entrar naquele corredor, ele já visitou a lotação, né? As grades, chamou a atenção dele e, doutor Mário, o que você está fazendo aqui? Pessoas do dia a dia que sumiu, que estavam reclusos, ele não sabia. Você não vai lembrar de mim, eu sou filho de fulano, doutor Mário, eu sou filho de fulano, eu ficava lá no campo. Ou seja, pessoas comuns. E pedindo, né? Traga um pote de café para gente, um remédio, um cigarro. E ele realmente ele não conseguiu fazer a visita. Ele falou que o que mais incomodou ele era o cheiro vindo de dentro das celas, as pessoas apodrecidas. E ao sair, o delegado falou, eu falei que o senhor assim, mas eu entrei aqui com. Hoje eu saio com uma convicção de fazer algo para esses meus irmãos. Ele aí, juntamente com a convicção, começou a fazer um trabalho de assistencialismo mesmo. Isso em qual ano? Em 72. Na época, o juiz era o doutor Silvio Marques, hoje desembargador. Ele propôs para os juízes, ele com o grupo ali, fazer algumas reformas dentro. O juiz concordou, pegou os presos, transferiu para outras cadeias, eles fizeram a reforma. E no momento de voltar com esses presos para a cadeia, a polícia militar não quis assumir. O civil não quis assumir, alegando que a parede está bonitinha pintada, isso está aqui, mas não tem segurança nenhuma. E na época do juiz, o Silvio perguntou ao doutor Márcio se um grupo deles teria coragem de assumir esse presídio. O doutor Márcio reuniu o pessoal e resolveu. Foi o primeiro presídio no mundo, polícia, sem violência, sem armas. A experiência lá em São José. E hoje a gente tem Em quase. novembro faz 53 anos, ou seja, já bem antiga, porém pouca atividade. Foi muito sucesso, né? Você é um exemplo disso. A gente estava pensando antes do episódio, você falou que já terminou um curso superior. Eu devo minha vida à PAC. Por quê? Quando eu fui preso, não tinha nenhum ensino fundamental. Nem concluído. Dentro da PAC, dei meu ensino fundamental, eu concluí meu ensino médio, fiz curso lá dentro de professor alfabetizador. E ao sair, a PAC conseguiu para mim, né, uma bolsa. Que é a Federação Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, é o órgão que congrega essa PAC nacional. Então, assim, ao ganhar minha liberdade, em agosto de 2009, após 3 meses de liberdade, eu consegui um emprego dentro da PAC, na função. Um ano fui promovido, são 15 anos trabalhando em dedicando a PAC. Já vi muita vida transformada aí. Olha, muita, mas muita. Infelizmente, o ser humano foca mais no negativo, no que sai reincide. Mas a gente sabe que a grande maioria tem, está da sua família, isso que nos alega. Você falou que quem chega à PAC cumprir a maior parte da sua pena dentro da PAC, o camarada, além de aprender uma profissão, além de trabalhar lá dentro, além de estudar lá dentro, ele já sai empregado. Olha, essa taxa beira 100%. Beira 100% de sair de lá com a profissão, já com emprego. A estrutura da PAC de Pouso Alegre é muito boa. A gente tem uma padaria lá de grande, eu lembro, mas é a maior padaria da cidade. Ficou gostoso, por sinal. Nós temos convênio para o local.
Ou seja, a gente fornece pão além das escolas, creches, órgãos da prefeitura, ainda tem hospital, empresas particulares, ou seja, em torno de 10 mil pães por dia, fora bolos, salgados. Só a padaria, a cozinha hoje também fornece a prefeitura, Marmitex, além da padaria, que são enormes, temos culinaria, pintura, marcenaria, serralheria, tem uma suinocultura, tem plantação. Uma PAC 17 hectares o terreno, tá? Bom, a regra é que a pessoa aproveite essa oportunidade e viva, internalize a disciplina e os princípios da PAC enquanto está lá cumprindo pena. Eu acredito que às vezes haja alguns desvios, algumas pessoas, algumas vão recuperando lá que viola alguma regra, uma regra seja pena. Não estou me referindo à fuga, não. Tem violação de regras lá dentro. Então, tipo, pega, não vai para essa atividade, e aí fica dentro do apartamento lá, enfim. Como é que vocês tratam esses desvios que ocorrem? Vocês mandam de volta para o presídio, comunicam com o juiz? Como é que é esse procedimento internamente? Olha, o regulamento da PAC de faltas leves, médias, graves. Hoje são 23 faltas graves. Dessas 23 faltas graves, tem 4 faltas que é tolerância zero. E todos eles, antes de ir para a PAC, na entrevista já é falado quais são essas faltas. Fuga ou tentativa. Uso ou posse de droga. Uso ou posse, tá? Ou uma agressão física. 4 faltas. As outras faltas tudo falta leve. Quem resolve é o CSE, são os próprios recuperantes. Por exemplo, uma falta leve. Esqueceu o crachá, chegou atrasado em idade, fez a faxina, arrumou a cama, completamente está pontuado, fica bolinha no quadro. Eu lembro que era um quadro que ficava visível para todo mundo. Todo mundo ficava uma bolinha e tal. O familiar chega no domingo e já vai lá ver o nome do filho. Se tiver bolinha, já vai lá. Mas por que você tomou bolinha? Para puxar a orelha. Ou seja, se ele toma uma falta leve no mês, né? Uma falta leve, perde o lazer, ele sai de manhã, trabalha. No momento de lazer, ele vai ficar dentro da série. Vai ter ritual lazer. Se ele comete 2 faltas no mês, 7 dias sem lazer. Falta leve. Falta leve. E se ele toma a terceira falta leve no mês, aí fica mais 7 dias sem lazer, perde uma ligação familiar. Ligação para. Então, assim, isso, a disciplina é muito rigorosa, para ele já ir internalizando regras. E eu vou dizer que funciona. Já aconteceu já comigo, recuperando um fico preto na PAC, de repente eu ganhei a primeira saída autorizada, né? Do juiz para passar 7 dias no Sinapet, já aconteceu comigo. A esposa me ligar e falar, o que eles fizeram comigo? Eu assustado, mas o que aconteceu? Ele está acordando cedo, ele acorda e ele arruma a cama. Tem me ajudado aqui. Que bom, né? Ou seja, eles fizeram com meu marido, mas assim, positivamente. Isso funciona. A pessoa normalmente não, a pessoa comete crime, a pessoa que não teve limites. Uma pessoa que tem uma vida desvairada, né? A PAC, muito carinho, muita conversa, vai conquistando essa pessoa e ele vai aprendendo a internalizar essa disciplina e autocontrole, né? Quando a gente não tem autocontrole nem disciplina com coisas pequenas do dia a dia, aquilo ao longo do tempo tende a se refletir, essa falta de disciplina, essa falta de controle em coisas mais graves. Então, a pessoa te ofende, ao invés de você se controlar e para lá, você acaba agredindo e aquilo ali acaba, de repente, Doutor Tiano, o senhor me falou anteriormente aí, valores, né? Na PAC, e eu lembrei, uma vez tinha um seminário sobre a PAC na Poços de Caldas,
construindo o CRS, mas era um seminário no fórum, o Febar estava vindo esse seminário, e na época pediram para me levar recuperandos lá para dar testemunhos. Então, com ordem judicial, eu fui levar 2 recuperandos do Estado lá. Eu fiz a escola. E a gente saindo de manhã ali, Você como diretor. eu como diretor, porque eu ia participar do Senado também, e fui levar esses 2 lembrando do regime fechado, com a judicial, e eles foram assim, ó, chamas. E a gente saindo assim de manhã, teve um deles que começou a chorar. Aí o outro começou a chorar também. Eu perguntei, né? Ele falou assim, não sei o que está acontecendo com essa sensação de liberdade. E eu lembro que quando ele chegou lá na cidade, no momento de dar o testemunho dele, ele falou assim, ele que foi um traficante renomado, cara que foi meia tonelada, um cara que nunca usou droga, um cara que nunca bebeu bebida alcoólica. Ele falou assim, ó, eu já frequentei, já viajei para vários países. Não, eu fui me dar conta do mal que eu fazia. Das grades, porque não comum, a dependência química, o que eu faço, para usar. Ele foi ver o mal que ele fazia. Ele não tinha noção do mal que ele fazia. Então, ele falou do sonho dele quando disse que era clínica de rehabilitação. Um cara que já está em liberdade, está bem demais, trabalhando. Mas ele falou que na PAC, ele falou assim, hoje eu sei. Isso é a liberdade. E ele foi descobrir dentro. A PAC, ela não tem. Só para fazer uma reflexão aqui de uma sociedade que. O Brasil está muito violento. Paulo, lindas, 2 carros, dia, hora. Uma coisa que mais cresce no Brasil é a segurança. Tá muito complicado e por essa falta de controle da segurança, pessoas acabam tendo opiniões muito extremistas e bastante punitivas com relação a também se pegou alguém flagrante, se pegou alguém cometendo algum crime, a pena tem que ser a máxima possível. Enfim, só queria registrar isto. A PAC ela não se preocupa com caráter punitivo. A PAC se preocupa em trabalhar para que o camarada que está cumprindo pena, o sistema determinou, seja uma pena alta, seja uma pena base, baixa, para que essa transição entre o camarada cumprindo pena e a sua ressocialização ocorra da melhor forma possível. Então, a PAC ela trabalha exatamente nesse caráter ressocializador da pena. Eu tenho um filho de 6 anos e só todos que estão escutando aqui ou têm filhos, ou já foram filhos, ou são filhos. E quando a gente pune o nosso filho, quando os nossos pais nos punem, o objetivo não é punir por punir, mas é mandar 2 mensagens. Olha, seja consciente de que você fez uma coisa errada. E, em última análise, o principal objetivo é que a gente, filhos, ou nós, não cometamos aquele erro de novo. Esse é o último objetivo. Quando você punir, aquele indivíduo volta a cometer um crime, você acaba voltando a ter que investir naquela pessoa tempo, dinheiro, e tem uma vida ali que tá perdida, a sociedade que acaba tendo que pagar esse preço. Mas quando você pune e consegue conscientizar a pessoa de que ela cometeu um erro, de que ela não deve cometer aquele erro de novo, as peças elas se e aí a PAC ela vem exatamente trabalhar nessa etapa de conscientização do erro e de, digamos assim, educação para que a pessoa não volte a cometer aquele erro, dando à pessoa todo o suporte, a oportunidade, o suporte que ela precisa para ter essa conscientização. Está correto esse registro? Doutor Etienne, muita tristeza, digo, que a PAC hoje
uma referência muito que ela faz. A lei de execução penal de 1980 ela prevê que ela foi ela tem que pagar, ela tem que ser recuperada. Não acontece, pelo contrário, a pessoa que eu vivi. Então, o trabalho da PAC é um trabalho. Tudo que a PAC faz está dentro da lei. Então, a pessoa que está cumprindo pena. Por isso, da execução penal, tal A como lei é mesmo. ocorre no presídio comum. A PAC é uma unidade fora do sistema prisional, mas que está inserida nessa fiscalização do sistema de execução dentro das finalidades da PAC. Né? Recuperar o preso. Proteger a sociedade. Como que a PAC é da... Uma pessoa recuperada, um preso recuperado, é um revólver a vida dessa forma. Agora, a PAC também tem a filosofia dela, tá com a filosofia da PAC, matar o criminoso, mas salvar. Eu posso afirmar criminoso aqui, o Ailton, é aquilo que precisamos, tendo uma vida digna, honesta, tendo esperança para esses que estão no templo, tentando ser melhor a cada dia, muito grato a Deus, ter tido a oportunidade, que quantos que não tem essa oportunidade de redimir mesmo. E acontece da pessoa chegar à PAC para preso. Olha, isso é raro, mas aconteceu uma coisa comigo em Portugal, nunca. Ela chegou na PAC, como eu disse, os próprios recuperantes que cuidam do menino, teve um dia lá que ele tinha que trancar a bateria. Ele recusou a pegar na chave. Você me contou. Muito interessante. Ou seja, né? Porque ele era faccionado. Ele foi recolhido foi durante a semana. Só para esclarecer, quem é faccionado não fecha outra pessoa. Essa é a cultura. Eu, faccionado, não posso fechar o lugar. Na minha conversa com ele, ele falou assim, ele negou? Negou, foi recolhido. Na sexta-feira eu fui lá conversar com ele, chamei ele na Peraí, foi recolhido aonde? Na própria PAC mesmo. Uma cela dentro da PAC. A cela de convívio deles mesmo. Ele não saiu, ele saiu da atividade e ficou dentro da cela. Na minha conversa com ele, ele falou assim, eu sou todo crime, eu matei. Eu não posso pegar, né? Posso fazer. Mas na minha entrevista, eu falei que sim. Mas posso fazer. Não. Retornar para o desejo, vou pedir sua transferência. Ele levantou, estendeu a mão e falou, eu agradeço. Ficou na cela aguardando, não xingou ninguém. Não fugiu? Esperou a transferência. Eu lembro quando ele senta na sala, eu falei, olha aqui, mudando a mentalidade, a tentativa, pode me escrever, faz questão. Isso foi um caso, isso foi tanto assim, começou só que realmente, Deus deu o livre-arbítrio. Então, se ele quer ser bandido, a PAC quer mudar de vida, não é para pagar a cadeia. E muitos querem as coisas boas da PAC, mas não quer o compromisso. É o ônus de arrumar a cama, acordar cedo, estudar, trabalhar. Tem que assumir uma portaria, assumir uma galeria, trancar os outros. Vai me queimar. A ideia é essa mesmo, de queimar no crime. Tem que romper com o crime. A pessoa mulher tem que romper com a criminalidade. Nossa, super interessante. E
Você mencionou que a PAC ela recebe um valor de manutenção do próprio sistema, no caso do Pouso Alegre, para a segurança pública. Quanto custa um reeducando na PAC? Eu vim aqui hoje, eu fiz questão de observar o dado atualizado. No estado de Minas hoje, per capita da PAC é 1.390. No sistema comum, cada preso, de maneira para o estado, em torno de 4 mil. A PAC é um terço. E na PAC, a condição de muito melhor que eles. Bem contraditório. E leva a gente a pensar que existe uma indústria do preço. Tem gente que leva. Receber um custo mais em conta e resultado Melhor. Infelizmente não é para todo mundo. Nem todo mundo está preparado para esse tipo de esporte. Infelizmente. Você comentou anteriormente que a PAC é uma sociedade não faz parte do sistema prisional oficialmente falando, mas ela trabalha em cooperação com o sistema prisional sob a supervisão do judiciário. A PAC ela é um órgão auxiliar. Então, ou seja, a justiça ela tem um papel importante no trabalho da PAC, porque é o juiz quem autoriza a ida desse preso, depois de parecer do próprio presídio, depois de parecer da própria PAC, enfim. Ou seja, a pessoa sai de cima como presídio para ir para a PAC, mas continua vinculada ao juiz de execução. Né? E os juízes que você trabalhou, eles têm essa consciência do papel, da importância, do trabalho que a PAC faz. Não sei, em geral, é o juiz estadual quem está à frente da execução penal. Então, vocês fazem algum trabalho junto aos juízes para esclarecer isso? Eu vou falar aqui do José Dimas Rocha Guerra, que é o juiz de execução. Nesse período que eu só tenho que agradecer. Um juiz parceiro da PAC, ou seja, ele dá autonomia para a gente. Igual ele fala, eu não sou diretor. A gente depende da autorização dele. Mas era um juiz que, antes da minha chegada aí, ele chegou a pedir o fechamento da PAC. E alguns desmandos, né? Algumas existiam denúncias. Ele chegou a pedir para fechar a PAC. E mudou a direção, essa que está na função. E eu vou afirmar, nesse período aí, bom trabalho da equipe do Alegre, com total apoio do juiz. E hoje eu falo, ele é um grande da PAC. Outrora não era assim. De certa forma, assim, ele viu a seriedade do trabalho. E eu costumo dizer que a metodologia da PAC ela é perfeita, ela é maravilhosa. Agora, quem aplica o método da PAC são pessoas, seres humanos, vários. Então, normalmente, quando se tem uma PAC problemática, eu trabalhei na FEBAC, tá? Normalmente você tem uma PAC problemática, uma PAC onde a droga está tendo. Então, aí você vai lá ver, a equipe não está bem. PAC deles, então, assim, porque quem trabalha na PAC é espelho. É espelho deles. Então, normalmente não, é fato. A PAC problemática é a equipe não está bem. Muda a equipe que o ser humano, ele... Então, hoje nós temos 102 APACs em implementação no Brasil. Existem no papel e naquele processo de... alguns estágios mais avançados, já construindo, outros atrás de terreno,
Normalmente a prefeitura que doa esse terreno, a verba para a construção é do Estado, ou seja, em estágios diferentes, né? Mas sempre tem. Você acha que a legislação brasileira ajuda o trabalho da PAC? Se tem alguma sugestão de mudança da legislação? Olha, na lei de execução penal de 84, eu não sei o artigo agora, fala aqui. E isso que deu uma brecha para a PAC crescer no estado de Minas, que na lei falava lá que o Estado poderia procurar apoio na comunidade para ajudar. E aí que entrou a comunidade, aí nessa brecha que entrou. Então lá foi criada uma lei específica, né? Então existe uma diretoria, chama de diretoria de custódia da PAC, é um órgão dentro da secretaria que cuida diretamente das APACs, em cima da lei que já existia. Primeiro tem que partir da comunidade, da cidade, para querer abrir uma APAC. Logicamente, o apoio do judiciário. E, bom, se alguém aqui estiver nos escutando e quiser, talvez, implementar uma PAC, que seja, nós temos na nossa audiência não só juízes, pessoas da sociedade que também nos assiste. Se alguém estiver interessado em ter uma PAC na sua cidade, ou apoiar a PAC, qual o primeiro passo que poderia dar? O primeiro passo é entrar em contato com a FEBAC, né? Fraternidade Brasileira de Assistência Penal. Posso até passar o telefone? Vai. Quem é o responsável lá? O telefone é DDD 37 32 42 4225. Hoje a diretora executiva é a doutora Tatiana, mas pode falar com o Roberto Donizete, que é o gerente de. Primeiro contato com a FEBAC, e a FEBAC vai organizar um seminário onde vai convidar pessoas da comunidade. Primeiro é apresentar o que é o primeiro passo. Bom, a gente está indo já para o encerramento aí. Uma mensagem, uma reflexão para passar para quem está aqui nos assistindo, nos acompanhando sobre a PAC, sobre uma mensagem. E talvez até alguma pessoa que esteja cumprindo pena atualmente, seja na PAC ou no sistema prisional comum, uma reflexão, alguma mensagem que você gostaria de deixar, baseado na sua experiência, não só como pessoa que foi educando dentro da PAC, depois também como diretor da PAC. Eu tinha. A gente chegar a fazer uma pesquisa aí, 90% da pena de morte, vai dizer que tem que achar. Eu vejo isso com naturalidade, só acredita? Porque se chegar para um e para outro e perguntar quem não foi vítima, quem não tem um parente que não conhece, a maioria, ou foi vítima ou conhece alguém, ou teve. Então é natural que tenha esse sentimento. Mas o que é fato é que violência gera violência. A PAC, ela vai resolver o problema da atividade? Não. Porque o problema, como se diz, o buraco é mais embaixo. Começa lá na favela com as crianças, né? Os filhos dos presos, eles esperam em quem está mais. Então, assim, a coisa não é fácil de se resolver da criminalidade. Mas o que eu posso afirmar é que a PAC ela é uma experiência. Existem vários aí, esses depósitos aí, que saem pior, quem paga sempre. Não tem que haver um tratamento. Então, assim, eu sou um privilegiado, Deus, né, por ter sobrevivido, ter ido para a PAC, me tornar uma pessoa. E realmente eu não tenho orgulho nenhum do que eu fiz. O que eu fiz foi muito bom. Mas eu não tenho vergonha do meu passado. Ele que me fez tornar essa pessoa que eu sou hoje. Eu posso afirmar que eu sou pai de família, eu sou uma pessoa que ajudar. Tem jeito.
É só acreditar, só dar as ferramentas, vão colher os frutos. Principalmente aquelas pessoas que querem, mas não encontram oportunidades. Eu acho que A grande maioria das pessoas, como hoje, querem uma mudança. Mas eles saem totalmente despreparados. Muitos batem na porta, no emprego, querendo algo, e sempre a porta, preconceito, as portas. Né? Uma pessoa começa a tomar os não ali, fazer o que eu sei fazer, volta. E o que eu costumo dizer aos nossos recuperandos é que eles têm que ser melhores, porque se eles participaram de uma entrevista de emprego, e o fato de ele ser um ex-preso, ele já está um ponto a menos. Então, ele tem que qualificar mais. Ele tem que ter. Eu tenho essa formação, eu tenho esse conhecimento. Para ele, ou seja, ele tem que se preparar psicologicamente, espiritualmente, profissionalmente. E a vaca ele tem a oportunidade de sair. Comum. fantástico, fantástico, Correto. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas palavras, pelas reflexões. A sua história de vida é extraordinária, assim, fantástica. Eu sou cristão, então acredito que as pessoas querem, conseguem mudar a sua vida e o seu exemplo de vida, a sua história vem só a confirmar essa concepção que eu tenho. Então, poxa, parabéns não só pelas suas decisões, mas pelo seu trabalho em ajudar outras pessoas. Dado o momento da sua vida, alguém te estendeu a mão, isso mudou a sua vida. E, posteriormente, você devolveu a vida, essa gentileza, estendendo a mão para várias outras pessoas que acabaram passando lá pela PAC de Pouso Alegre e hoje não tiveram oportunidade de mudar de vida e hoje estão vivendo uma vida completamente diferente. Obrigado por ter viajado de Minas Gerais até aqui a São Paulo, enfrentar esse trânsito louco aqui de São Paulo, para estar conosco aqui. Obrigado pela companhia de todos vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente vou deixar aqui embaixo, em algum lugar aqui da tela, os nossos endereços nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até.